Olá a todos, aqui quem fala é o professor Silvio Marques. Estamos aqui com mais uma videoaula sobre a disciplina de Fisiologia e nessa aula de hoje nós veremos então um pouquinho sobre a introdução sobre o nosso sistema endócrino, né? Então, como nós sabemos, a parte do sistema nervoso endócrino, né, o sistema endócrino, ele está relacionado com o quê? Com a produção de hormônios, tá? O nosso organismo, então, mediante a estímulos específicos, ele vai ser capaz, então, de secretar hormônios específicos e esses hormônios, tá? Uma vez secretados por suas respectivas glândulas, eles vão atuar no tecido-alvo, no órgão-alvo, com o intuito de estar buscando o nosso controle homeostático, em função de algum estímulo estressor qualquer que seja, né? Como nós vimos em relação à aula relacionada ao controle homeostático, nós vimos, por exemplo, que o nosso corpo ele pode estar sofrendo variações, né? Por exemplo, muito bruscas de temperatura. Então, com isso, o sistema nervoso endócrino ele é muito importante, né, na atuação das variações de temperatura, na busca, então, da regulação da temperatura corporal. Tá? Só que antes disso, os hormônios eles possuem características particulares, tá? Devido principalmente às suas estruturas químicas. Então, basicamente, olhando nesse slide, a gente pode observar que os hormônios eles são classificados da seguinte maneira. Nós temos hormônios, né, que são considerados, né, derivados de proteínas ou de polipeptídeos. Tá? Esses hormônios, principalmente, eles são hormônios com uma estrutura molecular muito grande. Tá? Então, com isso, nós vamos observar, principalmente no nosso hipotálamo e na nossa hipófise endócrina, né, os hormônios, por exemplo, os precursores, que são considerados ou os hormônios estimulantes, tá? Ou os hormônios que são considerados inibidores. Então, aqui nós temos um grande exemplo, como é o caso do hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante, então, ele vai atuar nas nossas gônadas, promovendo a síntese e a estimulação dos hormônios sexuais, tá? E assim como foi dito, né, em relação ao pâncreas, nós temos o grande exemplo aqui da secreção, né, dos hormônios derivados de proteínas e polipeptídeos, que são a insulina e o glucagon. Por outro lado, nós temos estruturas de hormônios, né, que não tem uma estrutura tão complexa assim, que são os hormônios derivados dos aminoácidos. Tá? Então, nós temos como grande exemplo aqui a tiroxina, tá? Que é o famoso T4, que vai ser secretado pela glândula tireoide, e a adrenalina, tá? Que vai receber influência do sistema nervoso simpático, né? Do nosso sistema nervoso autonômico, do sistema nervoso simpático. Então, a noradrenalina, que é secretada pelos neurônios noradrenérgicos, ela vai atuar nas adrenais e, por sua vez, estimular a produção de adrenalina. Por isso, então, que a adrenalina ela recebe esse nome por ser proveniente, né? A maior parte da adrenalina circulante ser proveniente das adrenais. E, por outro lado, nós temos outros hormônios, né, que são derivados do colesterol. Então, por isso que são hormônios considerados como hormônios esteroides, tá? Que são, na verdade, os grandes exemplos que nós temos são os nossos hormônios sexuais, né? Testosterona, o próprio estradiol e a própria progesterona. Então, o que vai acontecer? Os hormônios, de uma certa maneira, eles vão ser secretados por glândulas específicas, como foi dito já. Então, à medida com que eles forem sendo secretados, eles podem atuar em células, na própria célula, assim a gente pode assumir. Tá? Então, nós temos uma célula que foi responsável pela secreção de hormônio, e esse hormônio que foi secretado por essa célula pode atuar na mesma célula. Tá? Em contrapartida, a célula que foi responsável pela secreção desse hormônio, ele pode estar atuando em células vizinhas, tá? Dentro daquele tecido. Tá? Então, isso nós temos um mecanismo de atuação diferente, ou até mesmo, tá? A glândula ou a célula vai secretar um hormônio. O hormônio, então, ele vai para a corrente sanguínea e, uma vez na corrente sanguínea, ele pode ser transportado para diversos tecidos, tá? Tecidos até muito distantes daquele que foi responsável pela sua secreção. Então, observando esse outro desenho, aqui a gente pode observar bem didático, tá? Exemplos diferentes, como essas células-alvo, elas vão estar secretando esses hormônios e, por sua vez, o mecanismo de atuação de cada hormônio, tá? Então, a gente pode observar o seguinte, um hormônio, tá?
Então a gente pode observar essa célula aqui embaixo, que é a célula secretora. Então, observando essa célula secretora, o hormônio aqui, na verdade, ele está sendo exemplificado por essas estrelinhas amarelas. Então, a célula secretora, né, ela promoveu a secreção desse hormônio, tá? A gente pode observar nessa célula aqui. E esse hormônio, repara que esse hormônio ele está tendo atuação na própria célula secretora. Então, isso é chamado de resposta autócrina, tá? O hormônio ele vai ter atuação na própria célula que foi responsável pela sua secreção. Por outro lado, observando aqui à esquerda, nós temos uma outra célula, tá? Só que essa célula agora não é uma célula secretora, é uma célula-alvo. Então, a célula secretora, ela vai promover a secreção do hormônio, só que o hormônio ele não chega a alcançar a corrente sanguínea, tá? Ele vai ter atuação em células vizinhas, tá? Então, esse mecanismo de ação é chamado de ação parácrina. Então, a célula secretora vai produzir o hormônio, secreta esse hormônio e o hormônio vai ter atuação em células bem ali vizinhas. Por outro lado, a célula secretora, então, ela pode promover a secreção desse hormônio e à medida com que esse hormônio, então, atinge a corrente sanguínea, tá, representado por esse tubo aqui está representando a corrente sanguínea. Então, quando o hormônio ele atinge a corrente sanguínea, ele pode ter atuação bem distante em outras células-alvo, tá? Então, aqui nós temos esse exemplo do hormônio atuando em outras células-alvo bem distante. Então, aí nós temos um efeito denominado de efeito endócrino, tá? Então, o efeito endócrino, de fato, é quando o hormônio ele alcança a corrente sanguínea e, através da corrente sanguínea, ele consegue ser transportado para diversos outros tecidos, tá? Então, aqui nós temos, né, mais ou menos um outro mecanismo que exemplifica esse diagrama, tá? De maneira muito semelhante como nós vimos nas nossas sinapses, né? Então, aqui nós temos um mensageiro químico que está sendo secretado por um botão pré-sináptico, né, do neurônio pré-ganglionar. Então, à medida com que esse mensageiro químico ele é lançado nessa região aqui azulzinha da fenda sináptica, esse mensageiro químico ele vai ter atuação com o receptor, né, do botão sináptico do neurônio pós-ganglionar e, a partir daí, como nós veremos, a transdução do sinal e a resposta celular vai acontecer. Então, com isso, podemos observar um exemplo bem claro de resposta autócrina ou até mesmo de resposta parácrina, tá? Então, aqui nós temos o hormônio atuando na mesma célula, que seria uma resposta autócrina, ou quando ele atua na célula vizinha, no receptor da célula vizinha, que seria uma resposta parácrina. Por outro lado, na figura direita, nós temos aqui a célula sinalizadora, ou também a célula secretora, que vai ser responsável, então, pela secreção desse hormônio, e esse hormônio, nesse caso aqui, ele alcança a corrente sanguínea. Então, uma vez na circulação, esse hormônio ele vai ser transportado para diversos tecidos, tá? Tecidos bem distantes daquele pelos quais a célula sinalizadora foi responsável pela sua secreção, e a partir daí, que ele atinge a corrente sanguínea, ele consegue ter atuação em células-alvo, tá? Muito distantes. Por isso, então, que nós temos a resposta sendo considerada como sinalização endócrina. Então, a partir das próximas aulas, nós veremos, então, como é que o sistema endócrino ele vai se organizar para poder mediar respostas específicas, sempre em busca do nosso controle, da nossa homeostase e do nosso equilíbrio interno. Muito obrigado.